Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e amadas, minhas queridas e queridos, que todo dia nos acompanha aqui na nossa promessa do dia, né, no nosso estudo diário da palavra do Senhor. Hoje é uma palavra muito importante, né? Ela vai estar em 1 Samuel 17:45, que vai dizer: Eu chego a ti com o nome de Deus dos exércitos. Então, aqui, Davi vai dizer a Golias que Golias vem sobre ele com armas terrenas, mas tive que interromper aqui a gravação porque o rapaz que pega minha cachorrinha para tomar banho, ele veio buscar ela, né? Foi essa buzina que vocês ouviram aí no vídeo. E aí eu fui pegar ela para ir tomar banho. É a coisa que ela mais gosta de fazer. Então aqui na palavra de hoje, nós vamos ver como Davi lidou com aquele problemão enorme, literalmente enorme, né? Vamos à nossa promessa do dia. Olha, já está bem diminuída, né? Eu acho que já lemos a metade deles. Se eu não me engano, são quase 200. Já lemos bastante. Então, vamos ver aqui a nossa promessa do dia. Tá vendo esse barulhinho? Tem um vizinho pintando um portão, pintando casa, alguma coisa por ali. Aqui é um bairro um pouquinho barulhento, né? Não tem como fazer os vídeos sem barulho. A promessa de hoje está em 2 Coríntios 5:17, que vai nos dizer o seguinte: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Olha que promessa o Senhor nos faz, né? Se nós estamos em Cristo Jesus, somos novas criaturas. As coisas antigas já se foram, já acabaram, não se existe mais. E novas coisas virão para nós, né? Coisas boas vindas direto do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Deus é maravilhoso para conosco. Amém? Vamos tomar água. A água é muito bom. Como é bom a gente ver o cuidado do Senhor em cada promessa que Ele faz, cada cuidado em especial que Ele tem para com todos nós. Isso é maravilhoso, a gente sentir este cuidado, sentir o amor que Deus tem por nós, né? Isso é muito maravilhoso. Vamos aqui à leitura do nosso livro, né? Do nosso texto principal, que está em 1 Samuel 17:45. Eu chego a ti com o nome de Deus dos exércitos. Amém. Quando os filisteus invadiram a terra de Israel, seu campeão Golias insultou e desafiou os israelitas. Saul e todos seu exército ficaram apavorados, mas Davi não. Ele sabia que quem deveria ser temido era Deus, não algum homem, por mais poderoso que se fosse. Com sua funda e uma única pedra, e com a ajuda de Deus, Davi derrubou o gigante. Talvez estejamos enfrentando obstáculos ou inimigos tão intimidadores quanto os que Davi enfrentou. O que podemos fazer?
podemos lidar com eles da mesma maneira que Davi e outros leais e outros fiéis leais do passado lidaram com temor a Deus. Este temor pode vencer o medo do homem. Neemias falou o seguinte a seus irmãos israelitas, que sofriam pressões de opositores: não tenhas medo por causa deles. Lembrai-vos de Deus, o grande e o atemorizante. Olha que palavras, né? Davi, ele era um homem de baixa estatura, era jovem, pastor de ovelhas, já tinha lidado ali com leões, com ursos, que tentava levar as suas ovelhas, né? E ele ia até eles e pegava de volta. E se eles enfrentassem ele os matava, né? Olha que maravilha. Então Deus estava com Davi. E ali aquele gigante, por ser grandioso, por ser forte, pela vida inteira, né, ser militar, vencer várias guerras, mas ele nunca tinha lutado antes com o próprio Deus, né? Ele tinha lutado, mas com homens terrenos. Mas quando ele afrontou a Deus, quando ele escarneceu do Senhor, o que aconteceu? Deus usou Davi para derrotá-lo, porque ninguém zomba de Deus e fica de graça, e fica por isso mesmo. Sempre vem a resposta de Deus, né? Então, Deus usou Davi para matar aquele gigante e mostrar que Deus é maior e que Deus é forte. Ele veio com espada, né, com escudo, com armadura, mas mesmo assim foi vencido por uma simples pedra, né, usada pelo pequeno Davi, mas com a força de Deus ao lado dele. Então, meus amores, não devemos temer homem algum, situação terrena algum. Eu não sei o que você está passando, mas não temas. Vai até o problema igual Davi foi ao gigante. Vai chegando a ele em nome de Jesus, em nome de Deus. E você verá a transformação. Mostre o teu problema que ele não te intimida mais, porque o Deus dos exércitos está com você, está nessa causa e vai vencer, você vai vencer, assim como todos os fiéis venceram no passado. Todos que buscaram o nome de Deus para resolver os seus problemas e alcançaram graça diante de Deus. Hoje não é diferente, nosso Deus não mudou, a palavra dele continua a mesma, se cumprindo cada dia mais, cada vez mais. Então temos que ir nos espelhar nessas passagens bíblicas que dão honra e glória a Deus, né? Onde ele vence os obstáculos do povo, do seu povo. E nós somos o povo de Deus, a nação santa escolhida por ele. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. E se hoje você está trilhando nos caminhos de Deus, saiba que ele te escolheu, que ele te amou, ele te formou dentro do ventre da sua mãe para ter uma vida majestosa, maravilhosa. Não deixe que ninguém venha dizer o contrário. Não deixe que ninguém venha tirar você do foco, porque Deus nos quer vitoriosos, né? Temendo somente a Ele, porque Ele, sim,
é o que nós devemos temer. As coisas terrestres, humanas, não. Essas não têm poder algum sobre as nossas vidas. Pode até achar que tem, pode nos ameaçar, dizendo que tem influência sobre as nossas vidas, mas não tem não. Porque nossas vidas pertencem a Deus, foram compradas pelo sangue de Jesus. E só Ele pode definir o que somos ou o que fazemos, segundo a vontade de Deus, né? Então vamos ler aqui o nosso texto, né? Que está em 1 Samuel 17, 45, que vai dizer: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Né? Então estavam ali Davi, né, diante do Golias, e Golias ainda estava ali rindo, escarneando de Deus, falando: é esse rapazinho aí que vem me enfrentar? Eu que ganhei várias guerras, né? Você que vem, vou arrancar sua cabeça. E aí ele diz: não, eu vou arrancar a sua cabeça, porque você tem afrontado o meu Deus. Você vem até a mim com seus escudos, com suas lanças, com a sua armadura, com seus escudos, né? Mas eu vou a ti em nome do meu Deus. E o meu Deus é quem vai lutar e vencer por mim. E assim sucedeu, né? Foi Deus quem deu a vitória a Golias. E é Deus que te dará a vitória também. Não se intimide, não deixe se sentir derrotado pelas coisas que estão acontecendo, pela circunstância. Porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer, a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então é esse Deus que luta por nós e é nele que temos que crer, obedecer e sempre fazer a vontade do nosso Deus, para que Ele esteja sempre, sempre, sempre conosco. Então, para o nosso melhor entendimento, né, sobre essa guerra contra os filisteus, entre os israelitas e os filisteus, né? Para entender melhor sobre essa guerra, vamos ver 1 Samuel 17, do 4 ao 10, que vai dizer assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Meu Deus, era enorme. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, né? Então, aquela couraça dele era fabricada de 5.000 ciclos de bronze, 5, né, escamazinhas de bronze, montadas ali, né, fazendo a sua couraça. E trazia caneleira de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. A ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes:
para que saireis a ordem à batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhe entre vós um homem que venha até a mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós sereis por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Então, olha que gravidade. Golias, ele estava entrando em um buraco. Ele estava entrando em um desafio que ele havia causado. Ele falou: olha, mostre entre vocês alguém para lutar comigo. Se ele me ferir, nós seremos escravos seus. Mas se eu o ferir, vocês serão os meus escravos. Então ele desafiou a Deus e queria tomar os filhos de Deus para ele, para ser servos. Deus não iria admitir isso. Primeiro, que se zombasse do nome dele, e segundo, tirasse os seus filhos para serem escravos dos inimigos. Jamais Deus ia permitir tal situação. Então, quando Golias afrontou Israel, ele estava afrontando o próprio Deus. Ele estava dizendo: eu sou mais forte e vou liderar sobre vocês. Mas Deus, ele é incomparável. E Deus age conforme a vontade dele. Vamos ver aqui o que aconteceu depois disso. Em 1 Samuel 17, do 48 ao 50. Vai dizer assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha que maravilha. Deus, ele deu ali aquele filisteu nas mãos de Davi, apenas com uma pedra, com uma funda. Ele atirou, a pedra fixou na cabeça do gigante, ele caiu, e quando ele caiu, Davi lhe cortou o pescoço. Então, sem nenhuma espada, sem nenhuma armadura, porque se a gente ler anteriormente aqui, o rei Saul vai dar a sua armadura para que ele vista. Mas a armadura é tão grande que ele não consegue se movimentar ali dentro por tanto peso. Ele disse: não, eu não preciso disso. Ei, você não precisa da armadura de ninguém. Você precisa somente de Deus na sua vida. Você e Deus é maioria. Se alguém te diz o contrário, não acredite. Porque o Senhor dos Exércitos porá o teu inimigo na tua mão. Se assim você crer, se assim você glorificar e exaltar o nome de Cristo,
ao nome de Deus nas suas ações. Espinho na nossa carne, nós temos um Deus que lutará por nós e te arrancará, nos livrará de todo mal, nos abençoará, fará nova todas as coisas, porque a palavra, a promessa de hoje disse: se vós estivereis em Jesus, Ele está convosco, e as coisas velhas já se foram e novas coisas virão. Coisas boas, porque o que o Senhor tem para nós é muito mais além do que nós imaginamos. Nós esperamos algo pequenininho assim de Deus. Mas Deus tem algo, desse tamanho para te oferecer. Então ouça a voz de Deus. Siga o teu coração quando ele está em Cristo. Deixa Cristo governar o teu coração, para que você vença o seu inimigo, o seu gigante, da mesma forma que Davi venceu Golias. E que faça tudo conforme a vontade do Senhor e que não venha temer a homens, não. Assim como Neemias, ele disse ao seu povo, quando Neemias começou a reconstituir a cidade de Jerusalém, chegou aos ouvidos de Sambalate. E ele ficou irado, ficou com raiva e falou que iria matar, que iria destruir. E ali com ele estava Tobias, o amonita, que também disse que mesmo que eles construíssem os muros, levantassem os muros, vinha uma raposa e a derrubaria facilmente do seu muro de pedra. Então eles estavam ali cercando, estavam ali amedrontando o povo já fragilizado, vindo de uma grande escravidão, de tempos de servidão, todo amedrontado. Mas Neemias corajosamente chegou e disse a eles, disse assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo. Então ele reuniu todo o povo e disse a eles: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então ele estava dizendo ali: não devemos temer o homem, as ameaças do ser humano, tudo que o homem vem falando, vem nos ameaçando. Qual é a afronta que está vindo sobre você hoje? É a doença? É o desemprego? É a fome? É a falta de recursos para cobrir as suas necessidades diárias, mensais? Não tenham medo. Seja forte, corajoso, destemido. A viúva, quando seu marido morreu, ela não ficou lá lamentando, chorando. Ela foi até Elias e disse a ele: olha, o meu marido, teu servo de Deus, ele servia a Deus e agora ele morreu. E eu não tenho condições financeiras de lidar com nada. E os meus cobradores querem levar meus filhos como escravo pela dívida. Então eu clamo ao Senhor. E ele disse: o que você quer que eu faça? E ela disse: tu sabes, Senhor. Então ele disse a ela: vá até os teus vizinhos, pegue o máximo de vasilhas que você tiver, entre para a tua casa e vai enchendo com azeite. E assim ela fez. Corajosamente ela obedeceu o que Deus a disse.
Então nós hoje corajosamente temos que obedecer a palavra. Independente da nossa aflição, do nosso problema, temos que estar em Cristo, buscar a palavra, viver de uma nova maneira, assim como disse a nossa promessa de hoje. Hoje nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. As coisas velhas se passaram, novas coisas se formam diante dos nossos olhos. E coisas boas. E devemos temer a Deus, porque Ele sim é grande e atemorizante. Devemos temer Ele porque Ele é justo e Ele cumpre tudo o que fala. E mais, em Apocalipse Ele vai nos dizer que haverá o tempo de descanso para nós. Hoje somos atribulados, sim. Nessa terra, todos que pisam nesse chão são atribulados. Mas não tribulação eterna, permanente, ferida que nos fere do início ao fim da vida. Não, isso não acontece porque Deus não permite. E haverá o dia do Senhor, que Ele vai nos buscar para o nosso descanso, assim Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir tudo que Ele promete. Então, quando o Senhor vier, nós teremos descanso. E aqueles que nos atribulam, aí sim chegará a vez deles serem atribulados. Então, seja forte, seja corajoso, corajosa. Enfrente os teus problemas de cabeça erguida. Porque Deus, porque Cristo, o Espírito Santo de Deus está com você. E não te abandonará. Nenhum servo de Deus morre no deserto se estiver cumprindo a vontade do Senhor. O deserto é para nos afinar, nos preparar, para que nós venhamos ter testemunhos, para que eu chegue aqui e diga, eu padeci tal problema, mas Deus, que é maior, me tirou das minhas aflições. Me trouxe água, refrescou a minha vida, mudou o quadro da minha vida e mudará o quadro da sua vida também. Então fique com essa palavra hoje, de que você é forte, que você vence todos os seus obstáculos, mesmo que seja gigantesco, mesmo que ele esteja muito tempo preparado, armado contra ti. Vá contra ele em nome do Deus dos exércitos e serás um vencedor. Amém? Então, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos apresentar a Ele as nossas dificuldades, os Golias da nossa vida, para que Ele nos forneça a pedra fundamental que será usada contra este inimigo, contra esse gigante. E assim glorificarmos e exaltarmos o nome de Deus Todo-Poderoso. Amém? Meus amores, vou ficando por aqui. Agradeço a vocês que sempre estão nos acompanhando. E você está fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o ID do Senhor. Quando você se inscreve, compartilha, comenta e curte os vídeos, você também está evangelizando. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que o assunto é bom e leva ele a mais pessoas. Eu já vi relatos de gente que estava procurando algo para assistir. Uma irmã escreveu aqui nos comentários certa vez que ela estava procurando um louvor para ouvir e encontrou este vídeo, né? Encontrou um dos meus vídeos e se edificou com aquilo e ficou feliz e ela sentiu que era Deus falando com ela. Então vamos fazer isso, vamos levar a palavra de Deus a cada um que precisa ouvir a palavra, certo? Eu vou ficando por aqui. Um fortíssimo abraço, um beijo enorme e carinhoso no teu coração. Que a face do Senhor venha se resplandecer na tua vida. E tá chegando o final de semana, né?
Que seja abençoado, repleto de bênçãos, vitórias e milagres, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.